Pronto, a partir de agora estamos entre nós. É, exato. Não Posso? vai rolar. Não deixa-me vai desligar rolar, aqui esta coisa. Não vai rolar. O quê? Fernando, palhoça. Palhoça? Palhoça. Ai, palhoça. Vamos Palhoça? lá. Vou só... Quer dizer, não vou só. Vou pegar a imagem de palhoça, né? Sim. Estamos Mas podes com- pedir, eu posso colocar a imagem e tu Por vais falando. gentileza, você põe pra mim? É. O que é que estamos a fazer? Aquela Paisagem. é... O que é que queres? Palhoça. Vou encontrar a imagem. É uma imagem que eu gosto bastante, tenho muito carinho por ela. Olha, e se nós trocássemos de posição, porque tu és mais alto que eu, estás-me a esconder. Então, e agora não muda. Eles estão mais equilibrados. Ai, ai. Então e aquele? Ah, tens razão, tens razão. Tá Eu vou lá, tá? Deixa que eu ponho. Vai. Não, eu vou ter Fernando, felicidade. cuidado, Fernando, cuidado. Fernando tem que ter muito cuidado aí. Hein? Aí é a saída. Muito cuidado. Tá bem, Está Fernando? mesmo bom para Mas eu vou querer sair, então eu tô aprendendo, tá? Tá? Então aprende. Patrícia. Era bom pôr, se não te importas, uma fita. Mas nós pomos as imagens, Fernando, senão você perde muito tempo. Sim, assim, Não, mas para se ele, eu só tenho para ele vontade de ir começar a até ver. ali. Mas então tem que ir falando, não? É. Senão uma Por hora isso é não que eu vai digo dar nada. que. Senão uma hora... Ah, tá bom, então faço... Por isso é que eu dizia, eu posso ir passando, o outro pode ir E fazer. então tem que depois ter também trabalho mais. trabalho em cadeia. Tá bem, tá bem, Possível, tá se bem. possível. Então palhoça é o quê, Fernando? Vou ler, né? Meus Calma. amigos, temos 10 minutos. Você vai ler. Lembra? Lembro. você Mais vai ou ler menos todo. como eu ajo? Eu ajo assim, que eu já tenho a palavra escrita, né? Vou ler, tá? Sim. Então, palhoça. Nome que se dá à casa do índio, derivado do fato da sua casa ser feita de palha de diversas palmeiras. De diferentes e complexos desenhos, as casas podem albergar quase uma comunidade inteira, a segundo seu tamanho. Executada de forma exímia a partir de robustas partes das palmeiras, ligadas por lianas competentes selecionadas na floresta, a casa é feita para proteger, unir e respeitar o descanso. Sinônimo de pobreza, a palavra é usada para denegrir os arranjos populares do continente brasileiro, onde o sujeito não tem como pagar um aluguel e por isso faz ocupações aonde, com recursos os mínimos, constrói um abrigo um abrigo que vai pouco a pouco melhorando e complementando. O sujeito não tem como pagar um aluguel e por isso faz ocupações onde, com recursos os mínimos, constrói um abrigo que vai pouco a pouco melhorando e complementando. Celebrada na música popular, Então continua, Fernando. Celebrada na música popular, a palhoça é cantada desde a marcha carnavalesca até as músicas que, antecipando a gentrificação que ocorre no presente, anuncia a destruição da casa simples para a construção do bairro elegante. É também chamada de maloca. E aí eu trouxe essa imagem linda. Saudosa maloca, né? É, exato. Conhece a música, né? Saudosa maloca, maloca querida, din din onde nós passemos dias felizes das nossas vidas. Que é uma destruição de um lugar onde os obreiros estavam construindo, aí essa maloca tem que construir, né? Então tem essa questão da gentrificação, e aí eu achei essa foto que eu amo, uso Mas ela... está ao contrário. Ah, é verdade, tá? Exato. Que é a maloca portuguesa. Assim, na verdade, tem a ver com a eira, né? Aonde... para mim está muito ligado a que recentemente eu vi aquele filme incrível do Paulo Rocha, Sim. onde... Mudar de vida. Isso, mudar de vida, sabe? Então tem essa condição, assim, que é impressionante, né? Onde a miséria chegava. E eu me retratei naqueles anos eu estava visitando Portugal e não podia imaginar o quão discrepante era a vida de Lisboa com a vida ali retratada, né? Que foi uma coisa muito, muito... Então trouxe essa para equiparar a palhoça brasileira. Mas ver as relações de uma com a outra. Acho que a forma de construir, né? Assim, essa ilustração de como... Eu, como não sou hábil para nenhuma atividade que seja unir, ou que não seja coisas bem simples, me parece sofisticada e muito bonita, né? Essa construção de como juntar os materiais, né? O adobe, eu nem sei se isso é chamado, mas a maneira como ele é... Umas seriam feitas só mesmo com a palha, com o colmo, para fechar o... Para mim, o que mais chama atenção nessa imagem, pulando de um assunto para outro, é a beleza da roupa desses homens, né?
Todos eles têm lenço, que é uma coisa muito inédita, né, nesse sentido. Todos eles têm um tipo de chapéu e assim, essas bolsas também sempre me chamaram muita atenção, tanto que eu intenciono usá-la para um outro projeto que eu tenho. E também tem essa coisa a elegância, porque todas as roupas que eles estão usando são salvas, a grande maioria delas tem retalhos sobrepostos, né? E ao mesmo tempo elas são elegantíssimas, né? O traje de risca, o colete. Então eles têm colete, eles têm lenço, eles têm faixas, além de todos os objetos que estão, que para mim são muito inéditos, né? O jarro, tudo aquilo que está no chão, a ação. Bom, É onde isso, você sabe? tá lá escrito. Não está lá escrito, não. Não? Eu cortei. Eu cortei, era Eu uma... diria Ribatejo. Eu diria Ribatejo. Não tenho certeza. Sim. E mais Uma Não, característica, Não. uma característica da roupa, talvez para essa zona. Próxima palavra? Sim. Sim. Baralho. Para o Quem é que sacou? És tu que vais escolher. Ouve-se. Ouve-se. É? Digam-nos se tivermos de falar mais alto, por favor. Pois isso convém perceber se está... António. Muito bem. Cimento. Já ensaiei. Concreto, no Brasil. Não acredito. Concreto. Cimento é um material só inventado no século XX, não foi esse o nosso acordo no último ensaio. Bem, nós íamos deixar passar essa. O Teatro Nacional São João na Batalha é construído em cimento, nos anos 20, mas também grande parte da Paris Haussmanniana Tens é ajuda feita para em a imagem? cimento. Quero. O que é que vais pôr? Põe tu uma, Das tuas? ouves-me e reages com a imagem. Mais. vai lá. É Cimento, assim. betão armado, já vimos também que betão armado não é aquilo que se resume o cimento, há outras formas de usar o cimento. Mas é um material é um material mais usado na arquitetura moderna, por exemplo, não é? Mais do que a pedra ou do que outros materiais. Para mim, quando se fala de betão, mas isto é o oposto, sabes? Isto é Agora reage. reage, é bom distrair-me. Já que não vais pôr botão. Está ali na imagem, não conhece, Fernando? Conhece? Não deixa ser uma voz de chá. Não tem nada de botão. Não exatamente. É um ensaio teatral, é isso? É um aquecimento, é um exercício. Os autores foram levados por nós para uma aula de bambu integral. Que é este desporto. Aula do quê? Desculpe? Bambu integral. que é um a desporto, aula chama Bambu Integral? Sim, é um desporto que tem 10 anos. Há um sistema de pirâmides que os próprios alunos constroem e que replicam mais ou menos o conjunto de movimentos que se faz para trepar às árvores. Para o quê? Para subir às árvores. Ok. Subir e todo o exercício físico implica subir às árvores. E isto passava-se na Casa do Povo, nós estávamos no andar de cima a rodar o filme e levámos numa sessão os atores à aula de bambu integral para os filmar nesse exercício. Porque o texto era na selva das cidades, por isso achámos que o bambu integral tinha alguma coisa a ver com selva. O texto era o quê? Na selva das cidades do Brest. Ok. E o cimento, para mim, será sempre Brasília, não é? Uma cidade que... São Paulo também, mas Brasília é todos aqueles palácios na esplanada dos ministérios, é a beleza do cimento, na espraiada, naquela paisagem planita. A organicidade do cimento. A organicidade do cimento. A existência da própria cidade. Não é feita do nada, passa toda ela a ser betão. Levantada do chão e betão. Sim. Próxima palavra? Sou baralhado. Baralho, és tu? Devo deixar-se cá contigo, não é? Sim, passar É, a seguir. para não ir ao centro novamente. Mas eu coloquei testa precisamente para não encontrar nada ali que tivesses com betão. Não sei qual era tudo o betão. Então encontrei uma que tinha E a cobra? Vai estar sempre deitada? Não, querido. Mexe nela. Pum. Ok. Fernando. Obrigado, querido. Deixa eu ver aqui. Ai. Vai lá. Nevoeiro, Antônio. Sou eu? Já com... Bom, nevoeiro.
uma condição atmosférica que nos deixa com uma espécie de filtro que nos desfoca a realidade, portanto, perdemos essa percepção, deixamos de estar a ver as coisas, a nossa noção de mundo real é alterada. Eu acabei por trazer duas imagens que me ajudam a encontrar esta relação com o nevoeiro da nossa cidade. Quando cheguei ao Porto, acho que foi logo das marcas que tive assim com muita expressão do nevoeiro. E pensar no nevoeiro também como um alterar da própria paisagem, um alterar da minha noção dessa realidade, dessa percepção. E com isso, o que é que esse nevoeiro me deixa ver ou me altera na minha visão, e ao mesmo tempo as sensações que se vai tendo com o nevoeiro, porque há depois aqui também uma espécie de peso, do medo, do que é que está para lá desse nevoeiro. Portanto, como nós não temos a percepção da realidade, ficamos de certa forma perdidos, e esse ficar perdido ajuda a criar também alguns mitos e a vivermos dessa imagem de que o que é que vem para lá de nevoeiro. E temos na nossa história, não é? Aquela do Sebastião, que se perdeu no nevoeiro e que nós, de certa forma, ficamos à espera da personagem que ele greve. Aparecer numa manhã de nevoeiro, não é? Bom, na nossa cultura, na fundação da nossa cultura, é uma condição e é um conceito, não é? Sim. É um conceito fundador, eu diria, não é? Ou refundador, um certo estado de permanente espera e de permanente esperança. Sim, eu diria que a esperança fica associada. Condição, eu diria, quase desesperada, uma esperança desencantada e desesperada ao mesmo tempo, mas não deixa de ser uma esperança. Não é? Sim, e é curioso também essa questão da diluição que encontramos na objetividade, ou seja, o objeto real foi diluído. Portanto, podemos imaginar que há lá um objeto, ficamos com essa ideia de, e por isso é que também alimentamos a ideia, por exemplo, no caso de Sebastião, de que a coisa anda lá, de que ela a qualquer momento pode surgir, e portanto nós temos essa hipótese de que o nevoeiro nos devolva como também engole. E portanto tem essa... Mas se nos centrarmos no tema da paisagem, que é o ponto para a questão do nevoeiro, é interessante porque desse ponto de vista tem sido uma espécie de artifício, um artifício de construção das condições de percepção de determinadas imagens, não é? Portanto, espécie, como dizias, não é? Se transportarmos aquilo que disseste, uma experiência do mundo que não é mediada por imagens, para a experiência estética de uma imagem que se interpõe entre nós e o mundo, não é? O nevoeiro tem sido trabalhado sob vários matizes, não é? O desfoque, a diluição, a difusão, o Richter, Noronha da Costa, etc. E mesmo antes disso, não é? A perspectiva atmosférica, tal como o Leonardo inventa, não é? Que, de facto, desde muito cedo a imagem é codificada não como algo que nos é exterior, mas como algo que é filtrado pela nossa percepção, não é? Vamos lembrar as manchas do Turner quando faz algumas dessas... Sim. E o nevoeiro é quase um instrumento, mas mais do que isso é um conceito operativo para os pintores trabalharem as condições de recepção de uma imagem e de construção mental da imagem. Que não fica só como filtro, porque quando eu digo aqui esse filtro, não quero que ele fique mesmo nesse plano do filtro, ele tem uma densidade, há ali uma matéria que se consegue expandir pelo espaço, e essa parte também é... Se virmos com o Ferreira de Rios, por exemplo, é verdadeiramente isso. O nevoeiro é coisa mental, é uma espécie há uma densidade da relação do homem com o mundo, uma espécie de densificação dessa relação que é verdadeiramente construída por essas condições atmosféricas que são emitidas pelo sujeito e não tanto pelo... Que depois mundo, não é? Imagens mais postal, que são as tais imagens de estética mais
querida à imagem de Portugal. O teatro usa também, né? Sim, Artifícios os do nevoeiro. As máquinas de fumo, sim, que Sim, as máquinas de que opacizam e bidimensionalizam, não é? Como conversámos no outro dia. Mas isso no A teatro imagem do tira-te a noção do tridimensional. espaço? Isso tira-te a noção do espaço? Ou... Não, reescreve-a, não é? A caixa de palco torna-se mais bidimensional, as figuras tornam-se sombras chinesas, facilmente, uma não é? imagem, não Silhueta, sim. Mas tu falaste de mudar de vida. O Paulo Rocha, nesse segundo filme, 67, trabalha já as brumas de Ovar, não, de Furadouro, perto de Ovar. Isso. E é o interesse dele pela pintura japonesa também, Certo. com as neblinas que tudo apaga. E é o Depois vem a ser cada vez Recorrente mais no cinema dele. recorrente, claro. É o lugar por excelência dos vampiros, né? Pois, nevoeiro, essa questão do nevoeiro que também... Os vampiros atacam no nevoeiro. Se Sim, se essa imagem escondem, se revelam um pouco e de quando vem já tem o dentinho pronto para uma pequena mordida assim eficaz, né? Mas há essa E- coisa do ocultar, por isso Então. permite sempre deixar uma sombra. Esconder no vazio. Siga, Palavra? Sim. Pois, És tu, Fernando. Vai fazendo. eu que escolho, já sou eu. eu acabei de É falar. Pode falar um pouco mais alto? Sim. Sim. E devemos. Normalmente é a Adelaide a queixar-se disso. Quiromância. Quiromância! Fernando, tu tens isso viciado. Tu não vais acreditar, deixa-me dizer-te já. A Luciana foi uma quiromante, Aham. escreveu-me há 2 dias e nos últimos dias ela tinha-me dito que queria dedicar-se à dança. E? Tem 40 anos e nunca dançou na vida. E agora tem iniciado alguma experiência na dança. E a quiromante disse-lhe que perguntou-lhe, a primeira pergunta foi: você dança? A sua vida é dançar. A sua vida é dançar. Ela estava em estado de choque. Chegou a casa e escreveu-me a dizer que adivinha que tinha dito que a vida dela era dançar. Mas não é a quiromante que eu sugeri, né? Não, é outra. Ok. Sou a amiga do Fernando. Obrigado. Ponha. Opa! Vamos lá, quiromância. Leitura feita por intérprete qualificado das linhas e dos veios que aparecem nas palmas e nos dedos de uma mão. Dado as mãos tomarem novas configurações e desenhos durante as fases de uma vida, o quiromante vai lendo esses percursos mutáveis e aponta ao sujeito os sucessos e as amarguras ali inscritos. Dividida a mão por zonas como o Monte de Vênus e de Saturno e as linhas como linhas da vida, linhas da cabeça, a leitura percorre esses terrenos da mão e fala do destino o mais atual. Diz-se que das artes divinatórias é a que mais pede uma autêntica vocação inspirada. Por não partir de um platô mais cartesiano como é o jogo das cartas, a quiromante tem de ler um objeto mutável e que respira, vivo, além de uma interação mais próxima e íntima com o consulente ao tocá-lo para investigar a palma de sua mão. Então tem essa... Na paisagem, se a gente está no tema paisagem, é a paisagem da mão, A partir da mão. com Como que com esses terrenos, essas sobes e desces e linhas que Esse vão... desenho, não é? Esse desenho. Esse desenho, né? Esse desenho particular, assim. Fotografia também, não é? Isso. Questão das linhas. E eu coloquei esse trecho porque realmente parece que o trecho da importância da quiromante como aquela entre as intérpretes que lidar com um órgão vivo, né? Diferente das cartas que são um jogo, né? Na verdade, ela está assim... E cada mão é diferente da outra, né? Então, ela tem uma sensibilidade particular, diz que das divinatórias ela é a mais inspirada, a mais potente no fundo, porque é a carta mais próxima que você tem de você mesmo, né? É a carta mais mais próxima. É o levantamento topográfico daquilo que tu és através das áreas, das regiões, Isso. da toponímia que possas encontrar. Exato. Então, e daí existe, né, leituras e capacidades enormes, toda uma leitura e toda uma, vamos dizer, uma bibliografia atrás disso, onde as pessoas podem se debruçar, né? Há uma expressão, não será só em português, mas em português,
é usada frequentemente, que é conhecer alguém como se conhece a palma da própria mão. Não é? Sim. É curioso porque seria aparentemente digamos, o nosso órgão, o nosso instrumento mais próximo, mais familiar. Mas, por exemplo, alguém como o Ângelo de Sousa, nas séries que fez sobre as mãos, mostrou precisamente o contrário. A mão é uma espécie de símbolo máximo da estranheza, do desconhecimento, do mistério que é o nosso próprio corpo para nós. Não é? A mão tem uma relação interessante, eu acho, que é o elo de transmissão mais poderoso entre dois seres, entre duas pessoas, porque estabelece um contacto cego, não é? Um contacto que não é o contacto da visão, é o contacto do toque. Sim. E é o molde, digamos assim. É um contacto negativo, se quiseres. Portanto, e o compromisso que se tinha com o aperto de mão. Sim, portanto, essa ligação acho que se reforça quando se tinha esse contacto e se percebia que se resolvia um assunto com esse aperto de mão e se fechava esse assunto com esse aperto de mão. Tem a ver com mostrar que não estás armado, não é? Por isso é que se dava o aperto de mão, não é? Mostrar que não estás armado. Sim, e um voto de confiança dessa passagem de energia, porque também ela mesma estava nesse aperto de mão, ou seja, a força com que tu fazias, o ato com que tu fazias esse aperto de mão também é um ato de confiança. Sim. Essa transmissão de confiança também era feita através desse aperto de mão. Portanto, no fundo, estás a pôr a tua paisagem em contacto com a paisagem do outro, se pensarmos nesta linha de abordagem, de cruzamento de paisagens, portanto, estamos a falar daquilo entre cruzar essas paisagens. Porquê é que você nos sugeriu aquela quiromante? Porque eu acho que ela é particularmente uma pessoa inspirada desde jovem que ela lê. Então ela teve essa iluminação em si mesma quando ela tinha 13 ou 14 anos, que é raro você aos 13 ou 14 anos falar com insistência, não, eu quero ler a mão. Então ela lê desde muito jovem. Então depois ela associa e ela se formou voltou a estudar muito as práticas do corpo. Ela também é uma ótima massagista, e se trabalhou a si mesmo para receber tanta clientela, porque o problema de um psicólogo, de um psiquiatra, de qualquer pessoa que recebe uma clientela é tanto dar como proteger daquilo que vem ao seu encontro, né? E nesse sentido, ela tem que administrar isso. Nesse sentido, ela é muito hábil, mas nas mãos, de todas as vezes que eu tive contato com a leitura dela, ela tem uma qualidade de interpretação rara por causa da... E acertou, adivinhou coisas que depois vieram a acontecer? Há muito tempo que eu não leio assim. Há muito tempo que eu não me consulto com ela, né? Sim, acredito. A última vez que eu fui, ela fez indicações toda aquela progressão apontada. E ela não é assim uma pessoa que trabalha muito com uma especulação arquétipa, sabe? Ela falou uma ou duas coisas uma progressão mais apropriada, não sei se é uma palavra. Então, uma evolução da sua vida, uma perspectiva. Não, porque tem assim, eu acho que tem leituras, pelo menos na minha experiência, assim, como astrólogo, assim, que depende muito da formação mas tem intérpretes que são intérpretes que gostam de fundamentos míticos ou fundamentos arquétipos, sabe? Ela não, ela é um pouco mais pragmática e tudo que ela apontou de uma progressão foi para mim correto. Mas há muito tempo que eu não leio, mas indico muito, muita gente a segue, sabe? Gente que gosta de seguir, né? Eu, na verdade, sigo o trabalho de um astrólogo, não de um quiromante, para minha própria recepção daquilo que eu preciso para mim. Próxima palavra? Eu, Nuno. Nuno Faria. O que a gente faria sem o Nuno Faria? O que é que se faria sem o Nuno Faria? O que é que se faria sem o Nuno Faria? Diz. Sou eu, não sou? Escolhe. Pelo tato. Não repitas. Não repitas nunca. Não repitas. Nuno! Boi. Não queria. Boi. Não querias? Foste tu que escolheste. Porque... Já é azar. Mas foste tu que escolheste. É verdade. Tens uma imagem? Tens que levar buscar uma imagem? Eu já lá vou buscar.
Bom, boi. Eu Boi. escrevi um texto para boi, mas o texto ficou em casa. O texto era humorístico e brincava com... Boi é uma palavra semanticamente rica, não é? Porque hoje em dia será entre os jovens a palavra mais utilizada da língua portuguesa, não é? É um insulto, não é? És um boi. Mas tens Há que um dizer isso diminutivo com para boi, não é? Que é boiola. O boi não é o touro, de uma certa forma, não é? O boi é uma espécie de meias tintas, não é? É uma espécie de touro sem vitalidade, não é? E, portanto, nas nossas conversas preparatórias para estas sessões, boi apareceu de forma bastante ínvia, tinha que ver com vários termos que estávamos a trabalhar. Apareceu como uma figura na paisagem distante, mas apareceu sobretudo a partir do Michel Leiris e dos textos que eu estava a reler por causa das aulas sobre os textos autobiográficos do Michel Leiris. Michel Leiris escreveu um texto belíssimo chamado da literatura considerada como uma tauromaquia, que é a introdução à biografia que ele escreve muito novo, chamada L'Âge d'Homme, a Idade do Homem, e em que ele faz toda uma espécie de leitura dos primeiros anos de vida na expectativa de chegar à idade adulta, não é? E em que se compara no exercício da escrita com um toureiro, não é? Portanto, depois chegou como uma espécie de caricatura da verdadeira figura que é o touro, não é? Figura mítica, figura potente, do ponto de vista mítico e do ponto de vista e sobre vários pontos de vista. Não é? Portanto, boi era quase uma antipalavra, se quiser, era uma caricatura, era um insulto, era um passe-partout e era eu acho que é uma palavra que não merece imagem neste caso. Sim. Fica como mas uma palavra vazia. deixa-me provocar-te. E a paisagem do boi? Porque ela tem uma paisagem existe a paisagem do touro, não existe propriamente a paisagem do boi. Não. O boi é uma figura... Quer dizer, há uma... Nas imagens que eu trago, as hipóteses para boi eram variedíssimas. Elas vão chegar, entretanto, na nossa sessão, muito provavelmente, mas não queria convocar agora nenhuma. Havia várias conotações, havia a figura do matadouro, havia a figura da arena, havia a figura dos lugares proscritos, havia a figura do discurso, mas a forma mais esvaziada de sentido que a palavra convoca na mitologia da linguagem popular é a que mais me interessa. Não é? Eu lembro-me nas nossas sessões, contei a história de uma ida ao jardim zoológico, em que dois adolescentes, olhando para um camelo, não é, no jardim zoológico, era um camelo verdadeiro, não é? Tinha duas bossas e chamavam boi. Epá, ganda boi! Que é assim a forma mais esvaziada de discurso. Não é? Portanto, acho que não merece imagem. Virá mais tarde. Siga. Queres que eu dar o baralho? Não. Sim, tá Não, bem. és tu a dar ao António. Não, eu não escolhi. Estes foste. Tenho que baralhar. Mas E depois mudamos de baralho daqui a pouco, o que é que acham? Sim. Sim. Este já está a ficar esgotado. Não, são 20 palavras. Concreto já tinha saído há uma semana. Não baralhar? Estamos jogando um baralho que chama Paisagem. Uou! Valeta. Valeta Valeta. é você, né? Valeta sou eu. É exatamente o mesmo vocabulário de há uma semana. Valeta já tinha Já saído. tinha. Eu acho que estamos com isto Está combinado. viciado o jogo. Sim, aquela de canhão. Está viciado o jogo. Valeta é uma vala uverna junto das estradas ou caminhos para as quais escorrem as águas das chuvas. Pelo menos o princípio da valeta é esse. Mas depois para lá podem escorrer as sujidades da rua, podem escorrer as folhas secas do outono, podem ir parar, digamos, um sem número de coisas. Acima de tudo, a pior coisa que nos pode acontecer é cair na valeta. E portanto, eu acho que há aqui há uma imagem esta que fui encontrar, acho que é explícita nesse sentido,
que é pensarmos a valeta como esse local. Por um lado tem uma funcionalidade muito útil, que é deixar-nos a estrada limpa, ajudar-nos a ter a estrada seca, mas depois fica logo tão próxima da estrada que qualquer deslize dentro dessa estrada, dentro desse caminho, rapidamente caímos na valeta. E esta coisa da estrada trago para a analogia daquilo que nós podemos muitas das vezes pensar no nosso percurso. E digo isto porque também algo que se pode dizer assim muito mal é fostes cair à valeta ou alguém caiu na valeta, porque isso já tem um pressuposto de algo que não lhe correu bem, qualquer coisa que já foi no plano de miséria ou de desgraça. E aqui uma linha muito ténue, porque ela está mesmo próxima dessa dita estrada, desse percurso muito limpo e aberto, mas afinal traz ali uma série de enganos, porque quando lá caímos a coisa está mal. Está mal provavelmente por isso, porque já lá está tudo o que caiu na valeta e portanto o que lá caiu não é assim tão positivo. Daí que a minha relação com a paisagem e a valeta é esta, é uma linha que anda ali tão certeira junto da estrada, rasga-nos a paisagem como rasga a estrada essa linha, mas afinal ela traz surpresas não tão agradáveis. E tem a ver com sujidade, não é? Mas nós chegámos a uma outra... a Sarjeta, não é? Outro tema é a Sarjeta. A Sarjeta é urbana e a valeta é de rural. Estrada Nacional, é rural, não é? Sim, e a sarjeta tem a mesma conotação, né? Cair na sarjeta. Cair na sarjeta é idêntico. Mas é mais moral, né? Sim, a sarjeta talvez tenha uma configuração mais a nível físico, é aquele buraco que lá está e vais lá parar e portanto depois não sabes onde é que aquilo cai. A valeta está assim como mais contínua, portanto é uma coisa bem mais estendida. E é mais rudimentar, é mais rudimentar. Sim, e que... Não, é mais rural. Estás a céu aberto, na sarjeta não. Não, porque para nós a sarjeta tem a ver com, assim, moralmente a pessoa que está na sarjeta... Como na valeta. Exatamente, assim. Digamos que cair numa e noutra... Não queria reincidir na citação Armar ao Pingarelho, mas a valeta é um acidente à espera de acontecer, não é? Sim. Uma espécie, não é? Por isso é que eu digo que estás muito próximo, Como estás a fazer o Duchamp percurso. dizia, in advance of a broken arm, não é? Uma espécie de desenho do acidente, não é? E a valeta é uma espécie de permanente Risco. abismo e de permanente... É impossível que na valeta, mas estás sempre à espera que isso aconteça. É uma espécie de paradoxo. Como ela acompanha, esta imagem, ela acompanha a estrada e o facto de estar nessa companhia, tu estás a fazer essa rota e ela está sempre ali ao lado. Portanto, qualquer deslize que tu saias da estrada, rapidamente estás a cair nessa valeta. Eu falei para vocês que para nós desceu a ladeira também tem. Sim. Terminámos aí a discussão. Como é que é? Descer a ladeira. Moralmente, cair na valeta... Mas, não na valeta. Cair na sarjeta. Na sarjeta. Tem ainda um pior que é desceu a ladeira aí, fudeu mesmo. Não tem volta. Bateu no fundo. Ali, realmente... Quando desces a valeta, acabou. Ali. És tu a escolher agora, Fernando. Sim. Ops. Já estou. Bem, esta aí muda-se de baralho. Mudamos de baralho, vai. Fernando. Calma. Não é com calma, vê tudo direitinho. É aquela, não é essa. Estamos em paisagem, não é? Isso, escolhe. Vai. Não leves duas, só uma. Veio essa. Antônio! Todo eu. É para ver se você solta essa voz. Eu acho que é isso que temos que mudar. Qual é? Ai. Assim, esgotas Chama avião. Uou! Me dê essa aí que eu vou juntar então. Bom, Obrigado. avião. Esta pertence aí ao... Isto tem qualquer coisa de já viu, não é? Já vi há uma semana, já soube esta palavra. Exato. Bom, meio de transporte aéreo, isto não me tenho que enganar, que nos permite fazer viagens de longo curso em poucas horas. Um sonho do homem tornado realidade. E esta hipótese de alcançarmos os céus e voarmos, quer dizer, já o Leonardo andava com as maquinetas para tentar fazer isso, em que as asas iam ajudar a esse alcance do céu. Para mim é uma imagem que marca a infância, porque sempre gostei imenso dos aviões, sempre achei que era ali que a coisa estava por causa das viagens, e construíam um sem número de universos à volta desta máquina. Estamos a falar de uma máquina que conseguiste bem comprar. Não, eu encontrei o avião, Mas pronto. acho que é do Fernando, da tripulação. Exato.
Eu quando penso nesta imagem, eu só nessa... Vamos ver se eu acho. Esse alcance do sonho. Tá aqui, ó, João. Tamo lá. E portanto, sonho esse que depois, por um lado, alcançamos nessa hipótese do trajeto e de sairmos de um lado para o outro, mas também esta mesma máquina se tornou máquina de guerra isso e mesmo. cria aqui um polo oposto entre aquilo que é uma imagem do sonho com uma imagem de um pesadelo, porque rapidamente também é usada para bombardeamentos, é usada para espionagem, é usada para... E portanto há aqui como que um contrabalanço desse benefício contra uma outra parte que não seria tanto benefício, mas que enquanto campo de batalha terá as suas razões. O Fernando ajudou aqui com esta do avião, porque acho que também é esta coisa de termos uma espécie de salão que foi transportado nos princípios, nos tempos áureos, em que nós podíamos realmente viajar nessa imagem e fumar e ter uma experiência muito singular que era a do voo. Isso. Hoje isso está-se a tornar um bocado pesadelo quando começamos a não ter espaço para os joelhos, falo por mim, que o prazer da viagem também já começa a ser um constrangimento, porque já temos algumas viagens e já começamos a achar, ou melhor, já temos isto como um propósito, que as horas já são muitas dentro do avião e achamos sempre que queríamos aquilo mais rápido. E portanto... Mas isto é o alfa pendular, não é? São intercidades. da época. Mas se nós não virmos mais, dá para comparar com o avião. Há aqui uma certa... Vimos a imagem da valeta, a imagem do avião, há aqui uma certa promessa da queda. Há uma coisa Do que, abismo, não é? há uma coisa que são os aspectos de onde eu posso ver a paisagem. Tanto posso andar de cima para a ver de uma forma mais ampla e ter uma perspectiva geral, como quando estou na valeta deixei de ter perspectiva. Portanto, caí mesmo no zero da coisa e a minha perspectiva foi anulada. Mas tenho que pensar sempre que são dois polos possíveis para ver a paisagem. E o avião, sem dúvida, que nos permite olhar para as janelinhas, temos todo esse fascínio de ficar ali a ver como é que a paisagem faz essa ampliação. Meus caros. E para além disso tem a história do glamour, né? Que o glamour desapareceu assim totalmente. Já não é o que Era era. viajar, era... Não, Era e eu esse tenho, luxo. e na vida das pessoas, né? Eu tenho uma hospedeira que eu conheço, hoje uma senhora de 60 anos, que era, não, 70 anos, que era hospedeira da TAP, e na época a orelha dela, ela ia para a África, assim, para África do Sul. Para ela voltar no avião, ela passava uma semana em hotéis de luxo, esperando se recuperar da ação, porque ela tinha que normalmente servir de novo, né? Tinha que Então, pensar nas refeições dentro do avião, sim, talher, o sim, prato, era uma coisa e aí ela tinha como se apresentar. Até hoje ela ainda vive desse glamour. totalmente. Ela A experiência mudou. mudou. Hoje é um transporte muito low cost, né? Sim, É, e... simplificou. Não, E havia um perfil, não é, moral e estético do que era um assistente de bordo, não é? Que hoje em dia foi abastardado com a democratização da aviação. Hoje em dia vendem raspadinhas. Para nossos gostos. E já não tem. Mas Raspadinha de avião, é? Sim, tudo é vendável. quem é a próxima palavra? Eu acho não, que é podemos um mandar o baralho. baralho. O próximo baralho? Sim, Quem Quem é que escolhe? escolhe? O Nuno? Eu já escolhi o anterior. posso escolher. Por favor. Novo baralho, vamos ver. Corpo. Uau! Meu Deus! O Mudamos nosso de passar e brasileiro, já. Uau! A coisa Perigo mudou. à vista. Brasil. É agora. Perigo à vista. Brasil. Ai, cantaram um pouco, combinámos que íamos cantar mais. Já estamos a aquecer. Pois, só estou a tentar pôr o baralho a funcionar. És tu que sabes a melhor a canção, não é? Eu só sei as primeiras palavras. O que é? O corpo? Corpo. Quem é que escolhe? Eu fui o último a escolher. Meu Não, foi o Deus. Fernando. Agora és tu. Este Nuno. Tens que baralhar. Vai lá. Ui. Tens que fazer tudo. Baralha bem. Estás preparado? Vamos a isso, né? O corpo promete. Não há volta a dar. Nuno. Já não há retrocesso. Não há volta a dar. É o ponto no retorno dos aviões, não é? É. Às vezes.
É o António. Epá, eu já disse que... Hã? Poder. O não, que é? Foder, meu filho. Não pode. Sim, houve um lápis aqui. Tu... Era uma... Não pode. Poder é Oh, poder. Nuno. Poder é Assim, Vocês combinaram isso de certeza. Eu queria ser fúdico. Era a última. Eu queria ser fúdico. Não? Bom, bem, assim, não combinamos que era só eu a fazer vai esta lá, coisa. vai, António, vamos, vá. Está bem. Vá. Um termo usado para designar o ato sexual. Ups. No entanto, o uso do foder vem mais dentro, e este dentro pus entre aspas. No sentido do ato em si. Não descora a intenção selvagem da força sexual. Eu acho que isto tem uma ajuda com imagens. Eu não vejo ninguém. Ups. Por ser uma palavra que, quando éramos miúdos, era assim um bocado de choque, não se podia dizer. Eu achei sempre mais piada precisamente por isso, porque não podia dizer. Portanto, São de quem estas imagens? é um livro que arranjei há uns tempos, chamado, tenho que fazer a consulta de... Numa pesquisa que fizeste. Uma pesquisa. Bom, eu acho as imagens deliciosas para me responder ao termo foder. O livro é de Fornicon, portanto, uma coisa que tem uma certa expressão, e é de um autor, o Tommy Ungerer, que desenvolveu, creio que em 60, um sem número de desenhos onde esta máquina e corpo, esta máquina de prazer, e portanto eu diria que muitas delas são bem explícitas sobre a palavra foder. Também é uma palavra que é usada como palavrão e, portanto, quando estamos mesmo assim já chateados, mandamos mesmo uma coisa com grande agressividade e com expressão. Portanto, isso também é assim um ponto forte de mandar alguém ao outro lado. Acima de tudo, o que eu encontro na palavra, nessa escolha, quando me falam do corpo, é esse impulso sexual e o que estava sempre oculto. Portanto, esse não poder usar a palavra era sempre a minha vontade de usar. Isso era uma das coisas que não me deixavam fazer quando era miúdo. Quem é que não te achava? Os pais, logo à partida. Portanto, essas eram as palavras que levávamos uma palmadinha, para não dizer. E era a que mais cativava, porque achava que era aquela que mais expressava realmente aquela coisa do ato sexual. Uma certa violência, de uma certa força que estava ali inerente àquela palavra e, portanto, isso acabava por atrair a atenção. Mas a palavra tornou-se uma abstração, não é? No vocabulário, não é? Vai-te, quer dizer, é um pouco, é isso, não é? Sim, depois já começas a usar, ela tem um desgaste e já a usas de qualquer forma sem intenção. Portanto, vais perdendo Sim, uma imagem força. Formativa, mas que Quase é que fica redonda, como... não é? Que é circular, como as tuas ilustrações, não é? Quase como muleta. Diz-se ela própria e não se refere a mais nada a não ser ela própria, não é? É um insulto em si, não é? Uma espécie de vírgula no meio de algumas frases. Isso. Já tens algum? Isso é no Minho, é no teu Minho Natal. Não tens os espanhóis que usam algumas, como o conho, ou outras que já não estás a fazer delas o uso da palavra e estás propriamente a colocá-la numa espécie de intervalo de outras e ela vai-te segurando às vezes... Mas, por exemplo, na música pop, o Abrunhosa foi o primeiro a usar a palavra foder, não? Numa canção pop. É saudoso disco, não é? As viagens, não é? Acho que é noutro. É nesse inaugural. Engraçado, eu acho a palavra mais carinhosa que tem pra... No Brasil tem o mesmo peso que cá? Tem bastante, mas incomparavelmente é a mais quente, a mais carinhosa no fundo, né, pra falar sobre fuder, né, no meu entender, assim. Eu tenho boa admiração. E, aliás, tem uma amiga portuguesa, ela que veio no Brasil há muitos anos, é a única pessoa capaz de usar a palavra fuder claramente. Então eu tava fudendo com meu marido, assim, sabe, uma coisa assim... Que é bastante natural, que eu acho mais bonito falar, então eu... É energética. É uma palavra que é energética. Ou foda, não é? Não sei o que é foda. Eu acho
Eu fiquei puta, as mulheres... Eu fiquei puta. É uma ótima palavra, bem legal. Ok. Vamos, continuar? Outra? Vamos. Vê lá se tiras uma que não seja eu. Quem era? Baralhem. Baralhem mesmo. Não é? Eu acho que está tudo Não está nada, não. ser eu. Não. Todas Não sei. iguais. Já fizeste o quê? 5 Eu palavras? fiz tudo. Eu estou aqui Vou calado. fazer a noite toda. Ai, Eu não aguento calado. Ai, esse é um Então vai, problema. escolhe uma para ti. Vá lá. Chame aí, vá. Queres ver António? João. Tá Eia. Foi-se. Foi-se, João. Foi-se com SE ou foi-se com CE? Foi-se. Já saiu, não foi no ensaio? Nós aqui, Não foi-se. tiveste essa ainda. Não. Não tens, mas não sabes essa. Então, foi-se é que eu não olho para o abecedário desde que o criei há 4 Fazes meses. bem. A foice é sempre a foice e o martelo, não é? O comunismo, para mim, e a poética dos operários e dos campesinos, a poética, a história e a tragédia e a dignidade da luta. A foice é também sempre a foice dos alentejanos, não é? Não esqueças do corpo. Dos alentejanos em que sentido? Tu trazes os montes também dos campos, não é? Onde há searas e se ceifa o trigo, o centeio, o cereal. Para muitos, um prolongamento do corpo, Um prolongamento do corpo. dada a quantidade de horas que passaram a dar à foice. E dar a foice. Dar à foice, trabalhar com a foice, transformares o teu dia a dia no trabalho da foice. Mas também é a foice da morte, não é? É isso. Que tudo ceifa, não é? A força que tudo ceifa e por isso também é uma foice diferente, não é? Mas é uma cria alimento, não é? E colhe, a outra colhe vidas, não é? Está sempre nessa prática da colheita. Ceifando. Sim. Próxima palavra? Sim. Vamos lá. És tu, És tu. a baralhar. Vamos começar a movimentar as tuas imagens. Pois tenho. Depois tens. Esqueci-me, fiquei aqui para alfar. Tenho que lembrar. E as tuas também. Tenho feito. Agora acho que lá está. Eu queria que saísse o nome. E vem a foice. Ai. Ei, Ai, Fernando! meu Deus. Travesti! Uau. Travesti, Fernando! Travesti. É o teu Uau. Se não saía esta palavra, tu tinhas Ai, fechado a noite com esta Ganhaste a noite. Então, Pronto, é o está destino feito, que Fernando. nos... Lê o texto que tens aí, que isso é fantástico. Vamos lá. Vai lá. Trabalha, António. Travesti. Homem que investe em tratamentos que ou lhe implantam ou lhe fazem crescer os dois seios para aparentar-se com os de uma mulher. Vamos lá? Homem que investe em tratamentos que ou lhe implantam ou lhe fazem crescer os dois seios para aparentar-se com os de uma mulher, de quem quer aproximar a figura, os gestos e o modo de vida, o que faz com determinação. Associado a esse processo, ao seu consumo de hormônios que inibem a testosterona, fazendo a pele desse homem lisa e suave, o quanto possível. A sua integralidade da população travesti passa pelo ou depende do mercado do sexo a pagamento, onde tem a sua profissão. Diferentemente do transexual, a travesti não opera o seu pau, pênis, pila, que lhe é uma mais-valia, já que, segundo as entrevistas das travestis, a grande maioria de seus clientes homens querem sim ser por ela bem e eficientemente sodomizados, que lhes vão ao cu. Mercado agitado e competitivo do sexo, a travesti laboriosa trata de sua aparência com atenção desmesurada, já que não há sociologia que conheça o que lhe passará quando em idade mais avançada, tornando-se imperativo aproveitar o melhor de seus anos de ouro. Seus anúncios, muito comuns em qualquer bom diário de qualquer país ocidental, já que ela é um cliente pagante e correto, é frontal e evidencia os seus seios, mas é na calçada onde o travesti continua trabalhando, para o bem e para o mal, arriscando a sorte, a vida e a saúde em cada parada que aceita levar em frente. E aí eu achei essa, que
Diz. ela está muito trabalhada, né? O rosto, ela normalmente é muito é sempre dúbio não chamá-la de ela, né? Então, normalmente eu tenho amigos que trabalham na saúde exatamente com travestis e elas gostam de ser chamadas de elas, né? Dado exatamente pelo esforço que fazem para fazer a mutação e tudo mais, né? E eu achei essa particularmente bonita daquilo que eu pude pesquisar. E é isso, um mercado... Eu fiquei muito feliz de ter percebido... demorou para eu perceber no porto onde estavam as travestis, mas depois que eu descobri a rua onde elas transitam, eu fiquei mais, assim, tranquilizado. Achei a cidade mais humana, né? Menos moderada e mais o mundo como ele é, né? E é isso. Sem nevoeiro. Exato. Então, elas estão indo no mercado e quando você abre o jornal, elas estão fazendo sua função, né? E é conhecido essa coisa da operar-se ou não operar-se, que é a grande diferença que as faz trabalhar em relação às diferir em relação a transexual, né? Que opera por uma outra matriz, né? E é um corpo novo, né? Um corpo bastante contemporâneo, porque quando você pensa na figura do eunuco, ou todos eles, normalmente ou tem abstração ou o esquecimento, e essa não só ela se esquece, ela se transforma de cima para baixo, como faz uso, né, do seu pau como no mercado do sexo, né, que é um mercado agitado e competitivo, né. Alguém mesmo estava falando que gira muito aqui no Porto, e na Europa como um todo, porque elas deixam de fazer um mercado e vão para outro, né, então tem que estar nova na praça, né. Tentar toda uma mutação, um esculpir do corpo. Exato. E é um corpo muito particular, eu sempre fico bem impressionado, assim, o esforço de tomar hormônio. Eu que tenho muita testosterona, vejo pela minha barba, né? Assim, penso que assim, o esforço de tomar muito hormônio para assim, para transformar mesmo. Anular a testosterona. Talvez que é uma coisa diferente de transexual, não é o transgender. O transexual vai fazer a operação, né? E aí a operação ela vai criar uma buceta e aí tem toda uma outra maneira de chegar ao clímax e um outro tipo de oferecimento, mas ele nunca vai possibilitar no mercado do sexo penetrar alguém, que é onde elas ganham mais dinheiro, que parece que a clientela maior é a que está interessada nisso. Mas não forçosamente sempre ligado à indústria do sexo, não é? Também ligado à indústria do espetáculo, não é? Pode ser. Não há esta ideia de transformismo, não é? Não tem muitas, né? Assim, não tem muitas que as indústrias do espetáculo vão parar aqui, né? Muda ali. No Museu Yasmin, eu quero falar de Yasmin, que é um transexual com quem eu trabalhei. Sem dúvida. Ali também... Não, estava a Fernanda a dizer, mudaste a imagem. Não, eu mudei porque quando elas entram, assim... Essa nem sei se a pessoa é uma travesti ou não, mas elas aparecem cinematograficamente nos filmes de Almodóvar, né? Sim. Essa, no caso de História da Minha Mãe, ela é o mega problema do enredo, né? Porque ela é um transexual que só no filme fez 2 filhos, né? Cada um mais problemático que o outro, né? E ao mesmo tempo ela está aí, ainda na vida... e ela aparece várias vezes, né? Então, mais ligado ao seu, assim, sim, pode ser que elas saem em procura de uma vida artística, mas é muito difícil, assim, não existe um cenário muito aberto para o personagem travesti, né? Assim, em que enredo ela vai aparecer? Talvez na pantomima, talvez na, eu não sei, talvez na pantomima. Todos os corpos diferentes, todos os seres diferentes têm um espaço reduzido em qualquer narrativa, não é? Em todas as culturas, penso que em praticamente todas as culturas, o transformismo é uma prática. É uma prática, não somente sexual. E em algumas não sobretudo sexual, não é? Como no Extremo Oriente, por exemplo, na ópera chinesa. Eu gostava de falar da Yasmin. Fala aí.
que é esta mulher incrível, de 40 anos, com quem eu trabalhei não durante um mês, não durante 28 dias, que foi o tempo que levámos a rodar eu e o André Sousa na Selva das Cidades em São Paulo, mas durante a primeira metade dessa rodagem, porque a Yasmin depois desapareceu, teve uma recaída, que nós não percebemos bem o que foi, mas pode ter sido uma recaída no crack, pode ter sido uma tentativa de suicídio, e foi mudada de centro de acolhimento, onde vivia. Mas durante a primeira parte da rodagem trabalhou connosco com um entusiasmo incrível, uma mulher extraordinária, com uma experiência de vida, uma inteligência singular, de quem tem um trajeto duro, não é? E é da desde direita. cedo aprendeu muito. É da direita, Yasmin. À esquerda é a Lu, você conhece? De quem eu estava a falar há um bocado, foi a Quiromante, e a Quiromante disse a sua vida é dança. Sim. É a Luciana. Mas a Yasmin é uma mulher que desde os 14 anos faz implantes mamários e tratamento hormonal e agora previa daqui a um mês fazer finalmente a mudança de sexo. E foi incrível trabalhar com ela porque, por exemplo, numa manhã, às 10 da manhã, ela veio ter connosco, era muito pontual, sempre extremamente pontual. E numa manhã veio ter connosco e disse-me: João, eu não consigo filmar hoje convosco, estou aqui para vos dizer isso, porque esta noite roubaram-me tudo, fui assaltada, perdeu tudo, telemóvel, documentos, etc. E por isso vou ter que tratar dos documentos e não posso estar durante a manhã a rodar convosco. E depois eu soube mais tarde que tinha sido um assalto violento e que lhe tinham roubado tudo e um bando de rapazes e que lhe tinham queimado um cigarro na cara. Depois ela ainda rodou mais um dia connosco e, de facto, nas imagens vê-se a queimadura do cigarro na cara. Uau. Mas uma mulher que estava habituada, não é, a viver isto como qualquer coisa inerente à sua condição e não fazia disso um drama, não é? Era a sua condição de pária na sociedade e uma atriz incrível. Pronto, para mim, quando se fala de transgêneros ou de transexuais, nunca nada voltará a ser como antes, a partir do momento em que eu conheci, trabalhei e amei a Yasmin. Por isso, é destes encontros que as novas ideias nascem, não é? Próximo quadro. Quem é agora? É o Fernando Tira. Vamos lá. Obrigado, Antônio. Sim, não vou ver. João. Acabei de falar. Não. Vai, Ajuda. força. Claro. Então. A palavra é sapato. Sapato. Ainda te lembras? Sapato. O que era o sapato? Olha, eu gosto muito de ter sapatos novos, o que é raro, porque sou muito preguiçoso a comprar roupa e calçado, mas gosto muito da sensação de caminhar em sapatos novos. Acho que sentir um homem novo. Sapatos. Há o sapato da Cinderela, diz-se que, não é? Há um filme que eu vejo muitas vezes chamado Sunset Boulevard, de Billy Wilder, em que a personagem principal diz o Archie, acho que é o engraxador de Nova Iorque, o Archie não precisa, Nova Iorque não, Los Angeles, o Archie não precisa de que nós expliquemos a nossa condição económica porque ele avalia-nos pelos sapatos. Os sapatos, não é? E tu avalias as pessoas pelos sapatos. De facto, por onde andamos, os sapatos denunciam. Não é? E o estado em questão? O estado em questão. Se eles são rapazes de cuidado ou não. Não sei, os sapatos são a parte de baixo do corpo, não é? Mais desprezada. Por onde a gente anda, os sapatos nos denunciam. Veja isso. Sapatos Que eu trouxe de quê? para você. Por onde a gente anda, os sapatos nos denunciam. Veja isso. Trouxe para você. Uma piadinha. Uma piadinha. É. Não sei se é dos sapatos. Sapato de dança, João. Pegada, isso é pegada cultural, não é? Hoje em dia fala-se da pegada ecológica, pegada cultural. Isto é a pegada da cal. A raiva, né? Vocês dizem pelgada, não é? Não, vocês que dizem pelgada, né? Não Nós dizemos pegada. Na Pegada. Na pelgada. pelgada, Mas a raiva dele. Ajuda-me, sapatos, pegada, o que é que tens a dizer de inteligente e culto sobre o assunto? Vai, arranja lá o sapato. Retira a gente da merda, pelo Descalça amor lá este de sapato. Deus.
Não, era preciso um mapa, talvez, não é? Neste reenvio entre imagem e palavra, não é? Que é esta aula magma, não é? Em que as imagens jorram sobre as palavras e vice-versa. Aquilo que é curioso é o acaso, não é? O acaso objetivo. Não é? Sim. E esta imagem, que é uma imagem de um fotógrafo associado ao surrealismo, a uma das vertentes do surrealismo, André Boiffard, francês, que é a imagem do dedo grande do pé, assim, uma espécie de reenvio natural do sapato para o dedo grande do pé, não é? Nesse estado miserável, seria certamente um sapato novo. E estas imagens, tu trouxeste imagens de coisas que estás a fazer, eu trouxe imagens de coisas que estou a ler, ou a ver, ou a rever, e tenho estado muito a ver as imagens, as fotografias que os Jogos Bataille usou na revista Document, não é? Justamente por causa do nosso dicionário. E o exercício que fazemos é talvez um exercício menos erudito que o que o Bataille faz, mas é um exercício bastante mais eficaz do que os Jogos Bataille faz, que é usar as palavras, usar o dicionário não para classificar, mas para desclassificar, não é? E nós estamos a consegui-lo. É um exercício absolutamente arrasador. É um processo de gradual desclassificação. Não sai daqui nenhuma palavra. E esta imagem é usada pelos Jogos Bataille para ilustrar um artigo que ele chama O Dedo Grande do Pé, Le Gros Orteil, ou Le Gros Orteil. E ele começa... Eu trouxe o texto, não é? Como auxílio, porque, de facto... Quer uma luzinha? Me parece mais inteligente. Não, vai bem. E ele começa o texto a dizer: a parte mais humana do corpo do homem é o dedo grande do pé, no sentido em que não há neste corpo outro elemento tão diferenciado do elemento que lhe corresponde num macaco antropoide, chimpanzé, gorila, orangotango ou gibão. Deve-se isto ao facto de um macaco ser arborícola enquanto o homem se desloca no chão sem se agarrar a ramos, ele próprio transformado em árvore. Quer dizer, elevando-se a direito no ar como uma árvore, e tanto mais belo, quanto mais correta for a ereção. Portanto, nesta espécie de ping-pong ou de bilhar entre ereções e sapatos, algures, a imagem do Boiffard surge num contexto estranho, porque o Bataille cria uma contradição entre a imagem e o texto, sempre. Uma exclui a outra. E o exercício que fazemos é esse, não é? De exclusão da imagem pela palavra e vice-versa, não é? É uma imagem particularmente repulsiva. O Bataille procurava isso, não é? Essa fisicidade da imagem que de uma certa forma expulsava, expurgava a palavra, não é? E essa imagem primária, essa imagem primitiva que transportamos em nós para lá da linguagem, não é? Bem no fundo, bem no abismo do cérebro, não é? Bem no abismo do inconsciente, que era obviamente a grande força motriz desta empresa do surrealismo, não é? E as imagens que trago são muito nesse sentido, enquanto constante curto-circuito da linguagem, que de facto é o que fazemos aqui, não é? Continuamos? Palavra. Nome. Saque. Saca aí. Este baralho é de mau tom. Este baralho vermelho, Para o corpo. lendo as mãos, não dá coisa boa. Posso? Não dá, não. João, mais uma vez. Está tudo para este lado. Está viciado. Bom, não me quero enganar outra vez. É. Banco. Banco. Tua parte. Não é branco, é banco, não é? Banco. 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 Banco de sentar, banco do dinheiro, não é? Com o corpo. De uns dois. Banco. Sim. Sim. Com o corpo de uns dois. Banco. No Entradas Respondes há uma palavra para banco, não é? Que é escano. Que é uma bela Que é palavra. escândalo? Escano. Não é escândalo. Escano. Um escaninho é um banquinho. Um escano aqui escano onde você é um põe banco. assim? Escano é onde você põe a correspondência, é isso? Não, é um mesmo banco. um banco. Ah, ok. Como onde você está sentado, é um escano. Ah, ok. Mais banco, de repente assalta-me
a Universidade de Salamanca, não é? Que é das mais antigas da Europa, onde há uma sala em que sabemos que no século XIII as aulas eram lecionadas no chão. Os estudantes estavam sentados no chão, à maneira árabe, e é tardio o uso de bancos em salas universitárias. Não sei, ocorre-me isto. Só para o século XVI, acho eu, é que começou a haver bancos nas salas, até aí estudava-se no chão, em tapete, o que é uma coisa que remete para a tradição muçulmana. E faz lembrar, faz pensar, não é? Porque eu às vezes tenho esta ideia, e discuto com os alunos, de que o ensino, não é, moderno, de alguma forma entala os corpos entre bancos e mesas, não é? Ou cadeiras e mesas. Como se essa inibição do corpo, do movimento, potenciasse o pensamento. Em parte sim, não é? Nós sabemos que quietos podemos canalizar toda a nossa energia para o pensamento, para a reflexão, para a meditação, mas só em parte, não é? E a verdade é que o que se perde nessa amputação é mais do que o que se ganha, talvez. E todo o ensino experimental do século XX e hoje em dia as novas pedagogias, não é? Fazem-nos compreender que um corpo em movimento, um corpo em ação é um corpo que pensa melhor, não é? Eu tenho aprendido isso no teatro com os atores, que corpos livres são corpos que também pensam mais livremente. Já não estou a falar de banco, não é? Sim, era o que eu ia perguntar. Banco porquê? Porque não tapete, porque não... Os bancos são estes bancos, são os nossos bancos. Eu gosto de bancos corridos, por exemplo, como temos aqui, porque remete para uma certa partilha, não é? Não é a individualidade que impera, é a partilha, não é? Cabe sempre mais um num banco corrido. Se nos apertarmos bem, cabe sempre mais um. E por isso é que nas igrejas tradicionalmente tens bancos corridos, não é? É também recente ter cadeiras individuais. Não tem espaldar, muitas vezes, esse banco, Sim. pelo menos, né? Sim. Eu acho que uma grande vantagem não ter espaldar para a pessoa ficas perceber a si refestulado. mesma. Acho que o corpo está mais alerta, sem costas, é isso? Acho. Estás mais O atento. banco é o tronco da árvore, não é? É o tronco da árvore. Uma certa árvore deitada, não é? Onde te sentas. A árvore deitada é o primeiro banco, não é? Sim, vai falando. Eu vou falando É a espera ao mesmo tempo. Há essa dialética da espera e da... que eu acho que tem que ver com o que fazemos aqui, não é? Esperar que as palavras cheguem. Sim? Acho que o banco tem a ver com a espera, então. É isso? De certa forma. São dois amigos num banco. Num restaurante onde foi rodado um bolo, em Lisboa. No Cristo Real. E aquelas figuras lindas. E não tem espaldar também, tem encostados à parede. É o Nuno e a Catarina. Próxima palavra, o que é que acham? Vamos lá? Que horas são? Quem tem relógio? 10, menos 5. O que é que achas, Nuno? Acho que sim, seguimos. É o Nuno, não é? Ou não? Não, este Sou eu que estou a comer? Vocês não comem? Não comes, não. já vamos. Fernando Marques Penteado. Da que é? grande família dos Penteados de São Paulo, que é um império. Há penteados por todo lado. Pudor. Uma palavra que não tem nada a ver consigo. Ai, meu Deus do céu. Uau! Pudor, olha, na verdade, tá aí uma imagem. Também não trouxe nenhuma imagem, mas trouxe o meu próprio texto, que eu vou ler para vocês, mas também o texto do Moisés Espírito Santo, que eu achei muito incrível. Peço a licença de ler, tá, Antônio? Força, Não, vai força, lá. Fernando. Vai lá. Então, pudor. Critério de comportamento que instrumentaliza o corpo segundo padrões de civilidade e sociabilidade, tidos como aceitáveis, de bom uso e bom tom. É a heráldica dos costumes e do trato urbano, que incide sobre o corpo, desde como ele se veste até como ele se movimenta. Campo mental que ingessa o comportamento do corpo ao provocar fronteiras que inibem a sua mais aberta e múltipla expressão. Ele incide em tudo a que se refere ao estar intimamente com uma ou mais parceiro ou parceiros
se debruçar irrestrito nesse encontro e seus prazeres. A heroína excelsa do Sem Pudor pode ser vista na ópera do Malandro do Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra. Geni, essa despudorada, é escorraçada diariamente pelos cidadãos da cidade ficcional onde o enredo acontece. Mas subitamente a cidade corria o risco de ser bombardeada por uma nave espacial, cujo capitão só consegue salvar a cidade se puder dormir com a bela Geni. E Geni passa a ser louvada somente porque dela precisam, antes ela era desprezada. Geni ajuda a cidade e o capitão parte, e como sempre, em pouco tempo, ela volta a ser hostilizada por todos com o estribilho: joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Então, esta, assim, para mim é bem as relações de pudor e da sociabilidade onde ele se rege, né? Mas tem o Moisés do Espírito Santo que fala das relações sexuais públicas e isentas de recato ou pudor atuais, sobretudo entre parceiros casados ou ligados pela promessa do casamento. Eram normais no passado as práticas sexuais nos recintos sagrados do mundo mediterrâneo antigo, com vista à procriação entre parceiros instituídos, entre estranhos ou ocasionais, ou por processos mágicos, pedra dedicada a deusas Cepas. Os antepassados imputavam a esterilidade do casal exclusivamente às mulheres. Ora, entre os remédios sagrados para combater a esterilidade das mulheres, havia o contato com um homem estranho no santuário, prova suplementar que uma coisa são os dizeres masculinos, outra coisa é a prática da cultura no mundo mediterrâneo antigo. A filiação não era biológica, mas social. A mãe podia engendrar seu filho no santuário ou até trazer para casa uma criança ou um adulto, sentá-lo nos joelhos e ele passava a ser filho do marido, sem se distinguir do filho do carnal. A esterilidade do casal podia resolver-se pelo escorrer sucessivo das mulheres estéreis e falsamente estéreis sobre uma mesma pedra, de tal modo que os resíduos do esperma deixados na pedra pela mulher estéril de marido fecundo impregnassem a mulher fecunda do marido estéril. Então, esse processo até então era a sociabilidade, né? Não até muito tempo, né? Então, para ver como assim o casamento e a constituição da família esterilizou tudo isso e trouxe para um jogo de casa, um jogo de quarto, um jogo de situação, onde de reserva, onde todos esses jogos deixaram de ter valor, né? Enquanto que as pessoas iam em atos públicos sagrados e se procriavam a sociedade da mesma maneira que estavam livres de fazer um jogo, né? Então, não tens nenhuma imagem para isso? Não trouxe porque eu achei que o pudor, assim... Com pudor não trouxe. Eu nem sei como, sabe, teria que trazer um vidro, assim. Um vidro. Mas a montagem pode ser por choque, não é? Você pode encontrar uma imagem que é o oposto de pudor. Claro. A gente pode brincar de antônimos, né, agora. Sim. Então, assim... Mas de esporarada já serve a Geni, né? Você conhece, né? Joga a pedra na Geni, joga a posta na Geni. Chico Buarque, não é? Sim. E ela é feita para apanhar, então... É como a Yasmin. É, exato. Quem escolhe a palavra? É como a Yasmin. António. Obrigado. Ainda mudamos o baralho, não? Mudamos. Mudamos então agora? Vamos lá. Vamos mais uma. Mais uma? Está ali com uma vontade de sair uma delas. Última palavra de corpo. Tem que ser Olá. decisiva. Não vem. Pois não? Então eu sei que é uma para o Nuno. Ai. Grito. Grita, Nuno. Grito. Aqui? Curiosamente, para rimar com as tuas palavras, as que eu escolhi, acho que tem que ver com a nossa situação de desespero na preparação desta Assembleia. Tinham muita ressonância, digamos, abissal, não é? Tudo muitas palavras em negativo ou em eco, não é? Sim. E o grito é obviamente uma palavra que remete para essa espécie de ressonância, tanto interna, quer dizer, tanto mais interna quanto é exteriorizada, não é? Bom, a imagem que eu trouxe, aliás eu trouxe várias imagens que
podiam ser usadas, mas a célebre imagem do Munch, não é? Do grito. Do grito. Quer dizer, que se tornou verdadeiramente... Aí na pasta. Azul. Que se tornou verdadeiramente... Essa imagem só a trouxe, não por ela ser óbvia, mas por ser verdadeiramente a tradução, a imagem da palavra grito, não é? É curioso porque nunca um título foi tão... bem emprego? Não, tão desnecessário Sim. para uma imagem, não é? Redundante. E bom, grito justamente, eu acho que evoquei a palavra grito noutros baralhos, noutros temas, porque verdadeiramente o que estava em causa quando estávamos a preparar esta sessão era a palavra, ou o mote, foi o mote que eu trouxe, do abismo, não é? Isso. E o grito aqui parecia-me muito interessante de que forma é que uma imagem se podia transformar de forma que uma imagem se podia transfigurar ou transformar de visualidade em audibilidade, não é? Sem que verdadeiramente conte mais como imagem e passe a ser só um rumor, não é? E a imagem é contraditória se olharmos bem para ela, não é? Esta espécie de recusa de ouvir, não é? Espécie de recusa de ouvir, portanto, o que acontece é que o grito é, obviamente, um grito mudo, e aqui com um gravador entravam os chutes e pontapés, não é? Que eu ouvi ontem, é curioso, ouvi os gritos mudos ontem. E passa a ser uma espécie de abismo interno, não é? Um desespero absolutamente singular e solitário. Eu acho que também é uma pintura para uma pessoa, não é? Também é uma propagação do corpo. Quando projetamos mesmo o grito, é como se a caixa sonora fosse por ali fora e, portanto, há um corpo que vai mesmo e a violência que leva, nós temos isso a propagar. E quando olho ali para aquela imagem, isso pelo menos para mim acontece. Ou seja, há um corpo que fica, mas há um outro corpo que saiu pela energia toda que foi projetada e, portanto, o grito transporta esse corpo. É uma imagem também que é paradoxal noutro sentido, que é uma imagem que matou o próprio autor, não é? É o autor de uma só imagem. Sim, na história da arte é o autor de uma só imagem do mundo, não é? A imagem é tão poderosa que se tornou uma espécie de eu diria, tapume para tudo o que o Munch disse, para tudo o que o Munch fez. E essa não existência do autor, que é substituído pela sua própria imagem, que ademais é uma imagem de desespero, é bastante... É uma representação em abismo, não é? De uma espécie de... Isso interessa, uma espécie de inexistência, de ausência, ou de interioridade, não é? Portanto, a negação da imagem é a negação também do autor, etc, etc, etc. O grito veio daí, julgo eu. Como o grito veio daí. Novo baralho? Novo baralho? Vamos. Escolha lá. Sou eu? Não sei. Escolhe. Só tens. Esquerda ou direita? É que sabes. Esquerda, sempre. Esquerda. Abismo. Não Não faria Abismo, o teu tema. Ai, já. Funciona sempre jogar as cartas, não é? Abismo. Abismo. Que és um rapaz tão equilibrado. Abismo. Quem é que escolhe? Exterior. Ninguém? Não sei. Escolhes tu? Vamos ao contrário Olha, agora. deixa-me olhar para isso. É o Fernando. Ai, Deus do céu, nem me preparei ainda. Ai, tudo muito corrido. Não, tudo muito corrido, tudo muito corrido. Queremos dar uma oportunidade. Clark.
Clark Kent. aí, calma aí. Qual é a palavra? Não acredito. Clark. A sério. Uau, que pode. delícia. Não pode. Ah, não. Clark Kent. Hot Clark. Oh, meu Deus, Clark Kent. Significa que o Fernando vai monopolizar a palavra até ao fim da Ui. sessão agora. É um tema Por favor, indisputável. tem várias Puxem o imagens, várias imagens. Não, tem que Edna junto. Por favor, Edna. Leva aqui? lá, Edna. Uau. Clark Kent, gente. Não pode conviver com o André, não pode. Não que o Fernando tem aqui Não, mais. pode ser. Montagem, trabalho de montagem. É, exatamente. Ai, eu queria montar bem essas velas. Tem mais pequeninas. Lembra da boca dele que a gente... Não está mal? Que a boca que era linda? Vamos Onde é que está achar. a boca? Onde é que está a boca? Vai começando a ler o texto que eu procuro a boca. Ai, tem que achar. Calma, não vou ficar nervosa. Não fiques. Não, fica nervoso, Fernando. Não vou ficar nervosa, mas tenho que achar. Olha a boca. Calma. Está tudo calmo, Fernando. Queres que eu procure? Não, Eu vou procurando a boca. eu tenho. Eu tinha. Ah, tá aqui. Tá. Não, só falta a boca, gente. Enquanto isso, está a ser a boca. Ai, não, esse é importantíssimo. Esse é mais importante que aquele. Ok. Não, porque toda uma questão. Vocês Não não sabe conhecem tudo. a É esta minha- mesmo, certo, Fernando? É esta que tu queres? Essa pode ser, vai. Então, Clark Kent. Pode ser. Ah, tem que levantar da capinha, tá? A capinha. É, a capinha é mais importante. É. Isso. Trouxeste muitas nesta secção. É, eu gosto dele demais. Olha a boca dele, A gente, boca. que linda. Meu Deus, com essa boca, nossa. Eu iria pro inferno, né? Não, verdade. Olha lá, Clark Kent. Vindo de Krypton em uma nave customizada e única, através de um incomensurável esforço e genial manobra de seus pais anarquistas, frente aos governos corruptos e malsãos daquele planeta de então, hoje planeta extinto, esse habitante intergaláctico chega ao planeta Terra, em que nós vivemos, assemelhando-se a um comum bebê, o que se provará, com o tempo, não ser inteiramente verdade. Encontrado pela família Kent e batizado como Clark, esse sujeito virá a ser e se comportar como um super-herói de nome Super-Homem, que, dada a sua corporeidade extraordinária e uma moral impoluta vis-à-vis a sociedade dos humanos, enfrentará vilões de toda a espécie. Sua real identidade intergaláctica se esconde de nós atrás de um repórter fotográfico de um importante jornal. Sempre me apaixonei pelas aterrissagens desse delicado super-herói nos penthouses em altos prédios da cidade. Cabelo intocado, capa ok, e sempre muita disposição para a próxima luta, quando lhe vinham crises e sentimentos mais próximos do que chamamos humanos. Logo, ele punha-se em lugar de vigilante e voltava a corajosamente se resignar de sua condição e privilégios para tornar a se ocupar com a tarefa de eliminar o mal. Edna Mode, a pequena e ágil estilista asiática que se dedica a confeccionar roupas de super-heróis, como nos narram Os Incríveis do estúdio Pixar, critica o uso de capas para super-heróis, por elas podem ficar embaralhadas durante uma de suas atividades e aventuras. Parece, entretanto, que o nosso Clark, digo isso porque o super-herói é herói de todos nós, não poderia ser só o meu, não sofre desse problema de vestuário. A sua capa não se engalfinha no ar, mesmo na mais difícil de suas batalhas. Bravo. Excelente. Esse é Clark. Esse é mesmo de Você herói. estudou sério o assunto, né? Nossa, não, e Edna Mode, gente. Se tem um argumento de um filme que eu acho mais genial, é de Edna Mode, Os Incríveis. Imagina, super-heróis assim que são resignados. Olha, gente, vocês dão muito problemas para a sociedade, vocês quebram pontes, cada vez que vocês vão salvar os vilões dá tudo errado, um monte de coisa quebra. Por favor, não. A sociedade civil pede para eles pararem de agir. Por favor, parem de agir. Tu viste esse filme? Nós não queremos mais O nosso que... Vios Incríveis, claro que Nós tem não filmes. queremos mais que vocês acham. Mas o nosso super-homem, o da nossa geração, não é este sujeito, não é? O nosso
foi o que se fez destruir. O nosso foi o Teve o que acidente. ficou paraplégico por uma queda de cavalo. Isso tornou sempre inverosímil a ficção, não é? Deixaram-nos um bocado tristes Como nessa assim? coisa do super-herói que... Para Não, mim mas- deixou de funcionar. Sim. Ele que não se protegeu Uma ele pena mesmo, para você, né? não caiu Como é que se bem. chamava o nosso super-homem? Christopher Reeves. Christopher Reeves. Não, vocês... Uma Este apenas para parece vocês. mais- Esse é o de hoje em dia. Mas o do Fernando não é o Christopher Reeves, Não, o Fernando este- é este. É mais Chama quente, como? é Tem mais nome? quente que Clark, não é? Tem nome, Fernando? Ele tem... o nome dele é Henry... Henry... O primeiro nome é Henry, que já é bastante... Com Harry já é o suficiente. Harry e a capa Henry... Não, é something já like... resolve a questão. Oh, então... Harry. Não, a achei capa que é seria- suficiente. O Harry e a capa... Só o nome e a capa é suficiente. Soluciona Quem é que o tira problema. agora? Não, e essa coisa de nossos, não sei não. Eu sou mais velho que você e eu acho esse mais super-herói que aquele Acho que outro, esse não. Não. Assim, não sei, nosso não, seu, meu filho. O da nossa geração. Eu disse? É, qual geração? Se eu sou mais velho que Eu não você? acredito nisso. Não. Nova carta. Quem é que leva a capa? Antiguidade. João. Outra vez? Não sei, tu é que querias? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, Não. semana passada. Não. Antiguidade, eu disse que era. Não repitas. Facilita dizer o que já disse. Aqui era a Antiguidade, eu antiguidade. disse que a antiguidade para mim era sempre a Grécia, que originalidade, não é? Exatamente. Mas é. Olha, quando nado, penso sempre na Grécia, porque. Quando nada, pensas na Grécia. Sim, porque quando há sol. Quando o sol entra na água. Porque ver ruínas e sítios arqueológicos e museus e depois tomar um banho de piscina, como eu fiz na Grécia durante 5 semanas, é maravilhoso. Vais para a água e vês o sol e a ondulação e os sinusoides e todas aquelas formas que viste na cerâmica e que viste na pintura. De repente ali na água e aquilo faz sentido. E faz sentido fisicamente, não é? Estás a nadar e na água, imerso e a ver as imagens que os gregos viram e que traduziram. E por isso para mim hoje, às vezes na piscina quando há luz e há as sombras da ondulação aquática, lembro-me sempre da Grécia. Mas Isso é deixa-me... curioso. Desculpa, Sim, deixa força, só, força. acho que faço um recorde interessante. A Grécia, hoje em dia, existe. Hoje, a Grécia Antiga existe na Sicília, não é? É onde ela se manifesta. E é onde ela subsiste, de uma certa forma, não é? Essa ruína a céu aberto, não é? E na minha primeira visita à Sicília, que depois se tornou um sítio de regresso, de eterno retorno, havia o sítio onde eu senti mais essa espécie de reconhecimento do mundo antigo, não é? Dos antepassados, foi quando chegámos a Selinunt, que é uma acrópole ainda bastante bem preservada, não é? Sente-se a arquitetura, não é? Sente-se os corpos ainda ali. Foi quando mergulhámos, é uma acrópole junto do mar, não é? No sul da Sicília, e quando mergulhámos no mar, estava um dia muito quente, mas muito encoberto, e aí, virados de costas para o mar, virados para a terra, houve verdadeiramente um sentimento fortíssimo de transmissão, não é? Estas foram as águas em que Adriano se banhou. Foi ali que o Adriano soube que ia ser imperador, que Trajano tinha morrido, não é? E é curioso esta história. É de facto o corpo é a única mediação possível. Voltamos ao corpo há bocado, não é? Sim. Não é o cérebro, não é o intelecto, é o corpo, não é? É o elo transmissor. Mas eu ia entrando aqui com outra questão que era a do abismo. E a questão que te ia colocar era mesmo essa, ou seja, falas de algo que eu queria perceber dessa antiguidade com o abismo. Isto é mesmo para puxar um bocado a coisa nesse sentido, ou seja, como é que estás a fazer essa relação de porque é que puxaste a antiguidade para o abismo? Porque é que escolhi a palavra? Pois, porque... Porque é que a puxaste para lá? Mas o abismo da antiguidade é o abismo da atualidade, não é? É o mesmo abismo.
De repente, no tecido da realidade, abre-se uma brecha qualquer que te põe em contacto com os primórdios e com o devir, não é? E há uma brecha qualquer que te faz perceber e entrar em contacto, quer com a grande noite dos tempos, quer com o que há de ser, o que aí vem, o que será o futuro. E, no fundo, são polos que se tocam. E abismo é isso. Eu dizia há uma semana, não é, que no nosso ensaio, que quando vemos um pequeno pote de barro com 20 mil anos, de repente abre-se esse abismo, não é? Que é sentires como é que ou quando eu entro num avião e antes de entrar no avião olho para o parafuso que está no exterior do avião e penso que este parafuso é mais resistente do que o meu corpo, não é? Porque daqui a meia hora, daqui a 15 minutos está a não sei quantos metros de altitude, a não sei quantos graus negativos de temperatura, não sei quanto de velocidade e resiste. E aí nós medimos-nos, não é? A nossa dimensão é atualizada. Isso é uma experiência de abismo. Quando estás dentro de um potezinho no Louvre e pensas, este pote atravessou civilizações, milénios e chegou aqui com uma dentada de um acidente qualquer que teve, tu pensas que é inacreditável a resistência física de certos objetos. Eu acho que abismo é isso, é uma coisa material, não é uma coisa só mental. Também temporal. Há um fosso, não é uma distância. Há um espaço. Sim, mas é física. É como é que qualquer coisa te ensina a tua pequenez e te mostra que esse ser ou esse elemento é mais completo na sua experiência do que tu alguma vez poderás ser. Mais completo, mais ambicioso, mais vasto o seu campo de ação. Sim. Nos nossos ensaios tinhas uma imagem do Parthenon numa cidade americana, era onde? Memphis, não é? No Texas, há uma réplica, Parthenon, não é? Uma réplica à escala real do Parthenon. Isso é que é um abismo. É muito kits, mas é escala real, 1 por 1. E um bocado de Disneylandia, não é? Um bocado de Las Vegas, mas é... Criar uma cenografia. E em Memphis há a terceira maior pirâmide do mundo. Em espelho, espelhada. Acho que era a entrada de um antigo centro comercial. O que é isto, Fernando? É uma história que eu quero contar que está ligada à antiguidade, que é um artista. Não, olha ali onde ele está. Ele está O brincalhão tropical, né? Então, olha, né? Não, mas olha, sabe onde ele está ali? Ele chama Andy Holden. Ele está sendo filmado por uma pessoa que ele não conhecia, que ele deu o vídeo para que ele o filmasse, porque ele está devolvendo. Ele está na pirâmide de Quéops, no Egito, no Cairo. Está devolvendo uma pequena migalhinha que ele retirou quando ele tinha 7 anos e levou consigo no bolso. Depois o pai dele, etnólogo, falou assim: você não devia ter tirado isso nunca. Ele ficou, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pecinha e tal. E na idade adulta, já artista, ele está devolvendo a pecinha porque ele fez uma réplica em têxtil da peça que está ali. Para ele sobreviver os traumas que ele passou a vida toda por ter roubado a tal da pecinha. Ele teve que construir aquela pequena peça têxtil para que ela consiga. Mas ele devolveu, sabe? Então, assim, tá lá. Tudo combina. Só que ele herdou aquela pequena peça têxtil. Como é que se chama o artista? Ele chama Andy Holden. Andy Holden. Ele é um maluco, né? Assim, tipo, sim, do um maluco. Mas tá aí. Imagina ele devolvendo para Quéops alguma coisa. Tá bom, né? Bonito. Fernando, é você escolher agora? Vai lá. Esta bola é bola que relaxa, não é? Ai. Olha, vejam as horas. Nuno. Ui. Já vi que é Nuno. Poxa. Ai. É ritual, querido. Põe ritual nisto. Olha a vela. Nós andamos o que disseste a semana passada. Bom, nem de propósito, não é? Nem de propósito,
Mas é melhor escolher uma imagem, não é? Isto é um bocado morno. Vai lá. Levanta-te um bocadinho, Nuno. Mexe o corpo. Mexe. Vamos ver. Não tem ganos. Ritual. Lembras-te de onde começaste o ritual há uma semana? Fizeste estas duas coisas desde lá, não é? Por isso não tem ganos. Começaste pelos Ritual Tejo. Foi? Querias esquecer-te, não querias? Não querias que te dissesse. Qual que era? Ritual mesmo? Tejo. Ritual Tejo, que é uma ele banda disse- Os Ritual pop Tejo sou rock. grande equipe da música portuguesa do tempo de Rock Rendezvous, não é? Mas cantavam Miguel Esteves Cardoso. Ritual Tejo? Sim, foram cartas, foram rosas. Foram. Cantavam uma letra, sim. Mas foram os Ritual Tejo que ganharam, não sei se foi o primeiro concurso, foi o primeiro concurso de Rock Rendezvous, ou o segundo, não sei bem. E os sitiados ficaram em segundo, que é uma tragédia histórica, não é? E eu vi esses concertos. Ritual, na realidade, é o que nós estamos a fazer, não é? Uma espécie de ritual. Não se percebe bem se é cómico, se é didático, se é chato só. Também. Mas o ritual que convoquei para o tema do abismo, que é o que nos ocupa agora, não é? E desde que começámos a sessão, em rigor, é um ritual que é uma espécie de performance, de happening, que o Philippe Petit, que é um funâmbulo francês, fez nos anos 70, julgo em 74, atravessando as torres gêmeas, de forma clandestina, claro. Acho que é um filme agora, mas acho que é para não ver. Há um documentário, mas acho que é muito americanizado. Sim. Há um documentário que é muito bem feito, chamado Men on Wire, com o próprio Philippe Petit, e que é a história, espécie de remontagem da história, não é? Que é uma história clandestina e que é muito bonita na realidade, porque o Petit conta essa história. Ele é um funâmbulo desde cedo, que tem a tentação das alturas e do abismo, e conta que um dia muito novo vai ao dentista com uma grande dor de dentes, uma insuportável dor de dentes, e na sala de espera, um dentista da província em França, uma série de pessoas à espera, velhinhas, e o jovem adolescente que ele era, tinha 16 anos, começa a folhear uma revista, não é, um passatempo, e vê uma imagem. E essa imagem é a imagem, o projeto das Torres Gêmeas, que ainda não existiam na altura, bem entendido. E o Petit tem uma espécie de grande... tem uma visão, não é? E tem uma vertigem, e descobriu naquela altura qual era o projeto de vida dele. Ele tinha nascido e aquelas torres gêmeas iam ser construídas para ele as atravessar. E desenhou, ele conta isso, não é? Desenhou uma linha entre as duas torres que na altura eram projetadas somente, não é? Portanto, um desenho sobre um desenho. E o Petit, prosseguiu a vida, não é? Treinou, fez travessias várias em vários pontos do mundo, até ao momento em que, vindo da Austrália de uma viagem, tinha feito uma travessia na ponte, jogou em Sydney, ele vê, pensou numa revista também, ou dizem, alguém sabe, que as Torres Gêmeas estavam em construção. E, portanto, os anos a seguir, não sei, os 2 anos a seguir, vão ser anos de projeção, de preparação do golpe. E o golpe é atravessar as Torres Gêmeas de forma clandestina, chegando ao topo das Torres Gêmeas, fazendo atravessar um cabo de um lado ao outro e a 400 metros de altura fazer a travessia. A imagem que vemos é a imagem do Petit nesse momento. Só temos imagens fotográficas, não temos filme nem vídeo, e temos os testemunhos, não é? É um feito só equiparável à construção da Grande Pirâmide, não é? E o Petit
faz essa travessia, fica 40 minutos a andar de um lado ao outro. A uma certa altura deita-se, era uma prática que ele fazia. Ele tem aquela grande vara dos funâmbulos, não é? E a imagem é de uma força absolutamente brutal. E ele fala do primeiro passo, não é? Desse primeiro passo que tem que dar. Quer dizer, uma espécie de passo sobre o abismo. Não há retrocesso, não é? E ali é um momento onde ele deita? É o momento em que ele se deita de costas sobre o cabo, não é? Uau. E as Torres Gêmeas, obviamente, já sabemos a história, não é? O outro abismo. E hoje em dia voltou o Petit, voltou a Hollywood, quer dizer, vem em forma de filme de Hollywood, o que é espantoso, não é? É uma espécie de absoluta estranheza. O feito foi comentado em todo o mundo, na altura, mas é estranho que o filme volte, não é? Já sem as torres, há aqui qualquer coisa de quase inominável, não é? Não se percebe bem porque é que volta agora. Acho que é um bom mote para se pensar neste feito absolutamente extraordinário. E é muito interessante porque o Petit agora, ainda vigoroso, mas já envelhecido, faz uma série de palestras pelo mundo inteiro, muitas nos Estados Unidos, mas também em França, em que fala não forçosamente sobre este acontecimento, que é um acontecimento que marcou a vida dele. Ele marca uma ruptura com todos os amigos, com a namorada de então, quer dizer, ele muda como homem, não é? Mudou, tornou-se noutro homem, fazendo esta passagem. Ele fala disso, quer dizer, fala de viver as coisas até ao fim, de viver como se o passo sobre o abismo fosse o primeiro ou o último. Bem, já vamos estar. É incrível. Já? Já há um tempo. Já. Mais uma palavra? Eu acho que já está no prolongamento quase, não é? Já? Já. Uma palavra então? Vá. É você? Tempo extra. Eu que tiro, é? Não. Tubarões. É o Nuno que tira? Tcharam. Ai. Baralho. A única coisa que peço é que não me saia a mim. Ei, não vale. É tu, né? Não. Grito, mas este já foi, não Já foi? Foi. Mas há outro grito Mal no abismo. baralhado. É, quero outro. Não, ele Não, mesmo não. pôs em Não, duas eu palavras. pus dois Ele gritos. faz isto, É de vez isso. em quando. Carta Então, duas volta ao vezes. baralho. António! Acabamos em beleza, janela. Ei, não acredito. Vocês arranjam-me cada um. Vá lá. Vou lá, vou mesmo pegar na janela e vou pôr ali a janela. E é algo que nos divide o espaço, interior e exterior. E que nos cria também a hipótese de podermos estabelecer essa relação com o interior e com o exterior. E, portanto, eu fui buscar uma janela que é questionar a própria janela, que é aquela janela do Duchamp, que nos deixa com os quadradinhos todos a negro, em pele negra, que nos transforma a janela em um objeto que não tem utilidade e, portanto, que nos faz pensar logo nesse elemento. E a outra imagem que fui buscar é de um frame do filme de Hitchcock, que é a janela em discreto, e que, por sua vez, também me dá outra visão da janela. Divide-me os espaços e, acima de tudo, isso é que era, para mim, a grande razão da janela, porque quando falo dela dentro disto do abismo, é porque saltar da janela também é saltar para o abismo. Abrir a janela é abrir algo que não sabemos muitas das vezes se é para ver qualquer coisa, se é para estabelecer um retângulo que nos vai elucidar sobre o que podemos ver, ou então se não nos deixa ver coisa nenhuma porque fica vedada e é transformada também em objeto e faz-nos pensar sobre ela, mais do que nos pôr, digamos, a janela como um objeto prático, torna-se ele um ícone dessa hipótese. E depois esta coisa do filme, quer dizer, é a partir dessa janela que nós também vamos entrar na vida do outro, quando estamos de fora da janela. E, portanto, esta coisa da janela, o abrir da janela, do lado de fora, é o entrar.
Não será tanto o abrir, mas estamos nós a querer invadir a partir desse espaço exterior para aquilo que é o espaço interior. E, portanto, trouxe estas duas hipóteses, entre uma que nega esse avanço, ou seja, ela mesma se põe como um objeto, nem sequer põe a questão de que é escultura, não é escultura, acho que acima de tudo é essa hipótese de o pensarmos a janela, e depois aquela outra como à volta da janela se faz um filme e à volta dessa mesma janela somos levados a invadir espaços de outros, a intimidade de outros, e portanto ficamos nessa hipótese. O título é curioso, não é? O título em português, que parece sempre um disparate, não é? Sim. A janela indiscreta. Exatamente. Quando a janela das traseiras, não é? Tipo, em inglês é rear window, o que é que quer dizer? A janela das traseiras. Para o pátio. Sim, aquela que a partida que também não estaria visível, não estaria acessível, como aquela que seria a janela da fachada, portanto, que estava retirada dos principais olhares, estava resguardada desses olhares. O Hitchcock é... Ou seja, tu que és Virginia... Não, o Hitchcock e o Chaplin para mim estão sempre presentes, não é? Porque conseguiram conciliar o popular e o acessível a todos com uma densidade psicanalítica, não é? Um olhar complexo sobre o real, como só os grandes autores conseguem. E isso é raro, não é? É raríssimo. Para mim é curioso porque a janela desta semana é a janela do Reis Valdrez, que acho que está na assistência. E ele saberá porque é que eu digo isto. Que é uma janela para São Paulo, não é? Sim. Para a sua terra. Não? É o abrir a janela. Nossa terra. Está vendo? Não, eu acho que a escolha da janela é interessante, que é uma escolha de pintor, tu és um pintor, sobretudo, Sim. não é? É uma escolha de pintor. É um exercício interessante para se perceber a pintura, eu acho, que é olhar para alguém a falar na montra, para lá de um vidro, não é? Num restaurante, por exemplo, pessoas a falar dentro de um restaurante, mas vendo do lado de fora. É a melhor forma de perceber o que é a pintura, não é? Não é uma abertura, é uma espécie de... a imagem começa quando a mudez acaba. Ou pronto, a imagem começa quando a mudez começa, quando a palavra acaba. E é interessante, provavelmente, não sei, se nos pedem já isso, que acabemos com uma janela, não é? Porque é verdadeiramente esta porta giratória entre a imagem e a palavra. Porque depende da posição do lado que estás, porque ela tanto está a fechar como está a abrir, mas ela está nesse limite. Não, e a fronteira entre a palavra e a imagem, é o limiar, não é? E é disso que se trata aqui, de um limiar. Não é? Já? Já, né? Em uma homenagem a uma música portuguesa antiga que os três caboclos aqui portugueses não souberam cantar, eu vou cantar uma música brasileira, que canta assim: já é hora de dormir, não precisa mamãe mandar, um bom sono pra você e um alegre despertar.